Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, vamos conversar um pouquinho mais sobre edificação? Vocês sabem que aqui no canal a gente usa muito esses termos, né? Edificação, mortificação da carne, transformação de vida, e todos esses termos são sinônimos. Mas nesse vídeo eu quero dar uma visão mais ampla para você sobre o que é a edificação e onde a edificação vai te levar. Então, se você já gostou do tema, por favor, me deixa o seu like, porque você sabe que é importante para a divulgação dos vídeos aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreva agora e faça parte da nossa família, porque nós temos aqui um conteúdo que vai mudar a sua vida espiritual. Então vamos lá, vamos falar sobre edificação. Bom, gente, entenda uma coisa. Edificação, mortificação da carne, transformação de vida, santidade, tudo isso nada mais é do que o Evangelho em si. E o que é o Evangelho? Evangelho é o poder de Deus de tirar o poder do pecado que está sobre o homem. Olha só, o homem ele está limitado por causa do pecado. Então, Deus vem tirar o poder do pecado para que o homem não seja mais limitado, não seja mais escravo do pecado, ele seja totalmente livre. Olha só, o apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Se faço o mal que não quero, não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim é que faz. O apóstolo Paulo está dizendo que o pecado nos força a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Nós temos consciência de que é errado, mas nós fazemos mesmo assim porque algo está nos forçando a fazer. É o poder que o pecado tem sobre nós, a nossa carne desejando o pecado. E o apóstolo Paulo também está dizendo que muitas vezes nós não conseguimos fazer o que nós gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos de ter um relacionamento de intimidade com Deus, de orar mais, de passar mais tempo na presença dele, e nós não conseguimos muitas vezes. Por quê? Porque tem um poder, uma força, que é o poder do pecado, nos tirando, nos limitando de estar na presença de Deus. Então, a edificação, o Evangelho, é o Espírito Santo vindo e tirando o poder que o pecado tem de fazer o nosso coração nos obrigar a fazer ou deixar de fazer coisas que nós gostaríamos de fazer ou não gostaríamos de fazer. Jesus ele disse assim que todo pecado procede do coração do homem. Do coração do homem fluem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Nós só cometemos pecado porque o nosso coração não está completamente preenchido. E nós precisamos, o coração nos força a preenchermos ele com o pecado. Nós só sentimos desejo de cometer pecado porque nós não nos sentimos felizes. E a edificação, ela vem para tirar o poder do pecado, de te deixar triste, infeliz, carente, com sentimentos de inferioridade, de justiça própria, de indignação. Porque essas coisas são o que nos obrigam a cometer o pecado. Então, o poder de Deus vem e arranca essas coisas do seu coração para que dentro do seu coração não tenha mais justiça própria, não tenha mais indignação, não tenha mais culpa, não tenha mais medo, não tenha mais preocupação, não tenha mais nenhum sentimento que não provém da fé, não tenha mais nenhum sentimento que fere o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, benignidade, bondade, e vocês já conhecem o restante. Então, gente, edificação é o caminho que Jesus nos deixou para que através do Espírito Santo nós sejamos tudo o que a Bíblia quer que nós sejamos. Então, gente, edificação é você tirar o poder do pecado de te dominar, tirar o poder do pecado, tirar a vontade que está no seu coração de cometer aquele pecado para se preencher, a dependência de alguma coisa para se sentir feliz. E quanto mais nós nos edificamos, mais nosso coração vai saindo da terra, mais nosso coração vai se desapegando das coisas desse mundo. Nós desfrutamos das coisas que estão nesse mundo, mas nós não dependemos das coisas desse mundo para ser feliz. Sabe? Pessoas que estão dependendo de um casamento para se sentir felizes e estão lá preocupadas porque já estão nos 30 anos e ainda não se casaram e elas estão com frustração no coração por causa disso. O poder de Deus vem para tirar a frustração dessa pessoa, para tirar a incredulidade dela, a preocupação dela, para tirar a responsabilidade que ela tem de encontrar a pessoa certa, e Deus vai trazer a pessoa certa para ela. Ela começa a confiar que Deus vai fazer isso, então ela começa a não mais se sentir frustrada, mas confiante de que
que Deus está no controle, de que Deus tem um propósito maravilhoso para ela, ela começa a acreditar nisso e pela fé o coração dela vai descansando em Deus e ela não se preocupa mais. Ela simplesmente não sente mais frustração ou inferioridade, ela vive uma vida plena e feliz. Por quê? Porque não tem nada no coração dela que está forçando ela a pensar coisas, pensar de preocupações, pensar ansiedades, pensar nada disso. Porque ela está sendo movida pela fé, pela confiança em Deus, pela certeza de que Deus está no controle, pela certeza de que não existe nada que ela possa fazer de errado que impeça Deus de dar o que ela vai precisar. Então, a pessoa consegue descansar em Deus através da edificação. Quando ela começa a confessar para Deus que existem coisas no coração dela que precisam mudar e ela pede para que o próprio Deus faça essa mudança. Olha, gente, a igreja evangélica ela está acostumada a viver um padrão de conduta. Não pode roubar, não pode mentir, não pode matar, não pode odiar seu próximo, tem que perdoar, porque se você não perdoar, você não vai para o céu, você não vai isso, não vai aquilo. E aí, a gente olha para esse padrão e a gente vê que a gente não se encaixa nesse padrão. E a gente começa a ficar preocupado, porque a gente começa a achar que é nossa responsabilidade obedecermos todos os mandamentos. Mas a edificação, ela vem me ensinar que eu não consigo cumprir os mandamentos se não for o Espírito Santo transformando o meu coração e tirando o poder do pecado para que eu consiga amar o meu próximo, para que eu consiga ter uma vida de oração, de felicidade, de plenitude na presença de Deus, que eu consiga ser honesto, não mentiroso e tudo mais. É só o poder do Espírito Santo que pode fazer isso em mim. Mas a nossa mente pensa assim, se eu não estou conseguindo fazer é porque eu não tenho o Espírito Santo. Nossa alma quer nos acusar de todas as formas. E a edificação veio para nos mostrar, não é assim que acontece. Você vai dizer para o Espírito Santo as coisas que você não consegue fazer. E você vai pedir para que ele transforme isso no seu coração. E quando você começa a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, de confissão, de pedir a Ele para tratar o teu coração, então você começa a ter uma edificação espiritual. Você começa a ter Ele transformando e moldando você para que você seja transformado de glória em glória à imagem de Deus. O Espírito Santo, ele começa a transformar você no momento em que você começa a pedir para Ele fazer essa transformação. E persevera nessa transformação, porque durante o período de transformação a carne sofre um pouco. Quando você começa a ser confrontado pelos seus pecados, os seus pecados começam a aparecer dentro de você, você começa a sentir coisas que não gostaria de sentir, você começa a perceber o poder que o pecado tem dentro de você, e esse poder do pecado começa a querer fazer você se culpar mais, se condenar mais, e aí você vai ter que lembrar de perseverar e pedir para que Ele tire a culpa, tire o medo, tire a ansiedade, porque é Ele quem vai fazer em você, não é você que tem que fazer. Você não tem a obrigação de ser santo com as suas próprias forças, porque não é mais o seu esforço próprio que vai levar você a ter um relacionamento com Deus, mas é agora o poder do Espírito Santo de transformar você. Então você não se culpa mais quando você comete um pecado, porque você sabe que se eu cometi um pecado, então agora vem o perdão, vem a graça e vem agora mais a certeza ainda de que eu posso ser transformado. Eu consegui enxergar o pecado porque o Espírito Santo me mostrou. Então agora eu tenho o poder de ir para a oração e pedir para que o Espírito Santo, através do poder dele, tire o poder do pecado de dentro de mim. Então, quando eu cometo um pecado, eu não preciso mais me preocupar, porque eu posso ir para a oração e pedir ao Espírito Santo, tira o poder que esse pecado está tendo. Eu só cometi esse pecado porque o meu coração sentiu isso, pensou isso, quis isso. Então, Espírito Santo, tira esse pecado, tira o poder do pecado dentro de mim, me purifica desse pecado. Então, pessoal, quando eu decido andar na edificação, coisas maravilhosas começam a acontecer. Coisas do tipo, os seus olhos começam a se abrir, porque você começa a entender melhor as coisas de Deus, os olhos do teu entendimento se abrem. E se todos nós nos edificarmos, queridos, todos nós vamos começar a ter a mesma linguagem, todos nós vamos saber o que é pecado e o que não é pecado, e ninguém vai precisar ficar colocando peso religioso nas costas de ninguém, porque vai ser muito fácil saber o que é pecado, porque o Espírito Santo é quem vai revelar. Nós só temos dificuldade de enxergar o que é pecado e o que não é pecado porque nós não confiamos no Espírito Santo para nos revelar o pecado. Nós achamos que é nossa responsabilidade ler a Bíblia, entender o que ali está escrito e então cumprir o que está escrito na Bíblia. E não é nossa responsabilidade, é o Espírito Santo que me faz
entender o que está escrito na palavra, é o Espírito Santo que me leva a ser convencido de coisas que estão dentro do meu coração que precisam ser mudadas, e é o Espírito Santo que consegue tirar o poder do pecado de dentro de mim. Então eu só vou para a oração reconhecendo aquilo que Ele está me mostrando. O Espírito Santo, o Senhor me mostrou um pecado, eu percebi que eu tenho um pecado porque o Senhor mesmo me mostrou. Eu percebi que não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com o que Jesus faria. Então, Espírito Santo, agora que eu consegui perceber isso, eu confesso, eu tenho isso e eu quero ser transformado. E queridos, então os olhos do teu entendimento começam a ser mais abertos, você começa a ter a mente de Cristo, você começa a pensar como Deus pensa, você começa a sentir as coisas que estão no coração de Deus, você começa a ter certeza das coisas mesmo sem ter revelações. Você não precisa de revelação para saber qual é o caminho, porque os seus olhos estão abertos o suficiente para você mesmo enxergar o caminho. Olha, queridos, entenda mais uma coisa. A Bíblia diz que a própria palavra de Deus está gravada no nosso coração. Porque o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, ele está dentro de nós. E a palavra de Deus está dentro de nós. E quando nós nos relacionamos com Deus, e quando nós mortificamos a nossa carne, quando nós nos edificamos, nós tiramos o poder do pecado, a palavra se manifesta em nós. A palavra se manifesta. E quando a palavra se manifesta, a Bíblia diz que a palavra ela é penetrante e mais cortante como espada alguma de 2 gumes, e ela faz separação entre alma e espírito. E por isso nós não vivemos mais no governo da alma, nós começamos a viver no governo do espírito, e por isso nosso coração descansa, porque tudo aquilo que não provém da fé e do fruto do espírito é arrancado do nosso coração, é tirado de dentro de nós, e nós começamos a viver o fruto do espírito, nós começamos a viver uma vida de fé, de confiança, de certeza de que tudo está nas mãos dele, a nossa transformação de vida está nas mãos dele, não está nas nossas. Nós só conseguimos ver o pecado quando Ele nos revela o pecado. Se Ele quiser não revelar o pecado para nós, a gente nunca vai perceber. Por que tem pessoas que são tão orgulhosas, mas nunca conseguem perceber o próprio orgulho? Porque o Espírito Santo não revelou para elas. Agora, mas o Espírito Santo não revelou, então agora ela vai viver no pecado? Não. Se ela começar a se relacionar com o Espírito Santo e desejar, o Espírito Santo vai mostrar. E então aí ela vai se santificar. Então nós não temos que julgar as pessoas, nós podemos orar para que o Espírito Santo mostre o pecado para elas, porque ninguém quer viver no pecado, queridos. Nós só vivemos no pecado porque nós não conseguimos enxergar o pecado, porque nós não temos força às vezes para vencer o pecado. Por isso que nós não temos que usar as nossas forças, nós temos que usar as forças do Espírito Santo. É Ele quem tira o pecado de dentro de nós. Então, meus amados, se todos nós começarmos a nos edificar, a igreja vai ter uma mesma mentalidade. Toda a igreja vai ter uma só fé, um só batismo, uma só forma de pensar, uma só forma de proceder. A igreja ela vai começar a descansar em Deus. Tudo se torna possível ao que crê. Veja, gente, quando nós tiramos o poder do pecado, nós saímos do campo da alma e nós vamos para o campo do Espírito, nós começamos a andar no Espírito. E a Bíblia diz, andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfareis as concupiscências da carne. Isso é, quando eu começo a andar no Espírito, a minha carne começa a perder o poder sobre mim. E andar no Espírito, querido, cada um de nós anda no Espírito dentro de uma profundidade. Cada pessoa está dentro de uma profundidade do Evangelho. Todos nós, cristãos, tivemos os nossos olhos abertos em uma parte. Cada um de nós consegue enxergar uma parte do Evangelho. A Bíblia diz, em parte vemos e em parte profetizamos. E cada um consegue pregar o Evangelho na medida em que consegue ver o Evangelho. Se a pessoa tem um coração distorcido, ela vai pregar o Evangelho de uma forma distorcida, mas se ela se edificar mais, então ela vai pregar o Evangelho cada vez mais puro. Porque ela vai estar pregando aquilo que ela está vendo, porque os olhos do entendimento dela estarão abertos. A Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quando eu me santifico, quando eu mortifico a minha carne, eu começo a enxergar o Senhor, eu começo a ver as coisas espirituais, eu começo a ver do jeito que Deus vê, eu começo a pensar do jeito que Deus pensa. Olha, gente, vida no Espírito não tem nada a ver com dons espirituais. Cada pessoa está dentro de uma profundidade do Evangelho e os dons espirituais são dados a cada um na medida da fé que cada um tem. Então, uma pessoa, às vezes, que acabou de se converter pode manifestar dons espirituais e outras pessoas só manifestar dons espirituais quando já tiver num nível muito maior de fé. Isso depende do propósito de Deus, isso depende da graça de Deus, é Deus que escolhe, é Deus que decide quando vai usar e quando não vai usar. Esquece dons espirituais como sinônimo de espiritualidade. O que vai levar você a ter uma vida espiritual de verdade, plena, feliz, abundante, alegre, onde você vive na presença de Deus com alegria, sem ficar desejando o pecado e sofrendo por desejar o pecado. O que vai levar você a viver essa vida plena é você mortificar a sua carne, é você pedir para que o Espírito Santo tire o poder da sua carne, para que o próprio Espírito Santo mate
a contaminação que está no seu coração. Queridos, nós levamos a nossa cruz, mas quem prega você na cruz, quem prega a tua carne na cruz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você conseguir fazer o que o Jesus pediu para você fazer. Sem o Espírito Santo você não consegue dar a outra face. Por quê? Porque quando alguém te machuca, a tua carne não quer mais chegar perto daquela pessoa. A tua carne começa a querer se proteger de estar perto daquela pessoa, mas o Espírito Santo ele vem, cura as feridas da tua alma, tira o sentimento de injustiça e de indignação contra o teu próximo que te fez algum mal, e você consegue chegar perto daquela pessoa de novo e amá-la, mesmo sem ela nem ter se arrependido do pecado dela. Porque você o pecado começa a perder o poder sobre você. As pessoas não têm mais poder de te ferir, sabe por quê? Porque você começou a deixar pai, mãe, amigos, por amor a Deus, por amor a Jesus, deixar que ele se desprender emocionalmente. Nada do que as pessoas falarem ou fizerem vai afetar a minha fé, vai afetar o meu amor, vai afetar a minha paz. O meu coração se torna inabalável. Quando eu me edifico e mortifico a minha carne, nada me abala. Os problemas financeiros não me abalam, os meus relacionamentos não me abalam, meu casamento não me abala. Nada vai abalar a minha fé, a minha certeza. O fruto do Espírito em mim vai permanecer intacto. Eu vou conseguir continuar amando as pessoas, amando a Deus, tendo paz no coração, alegria no coração, plenitude, vida abundante. Por quê, queridos? Porque a carne perdeu o poder. Eu estou em um outro nível espiritual. Eu agora vivo no Espírito, não vivo mais no domínio da carne, porque a edificação, ela me leva a me tornar inabalável e descansar em Deus. Cada pessoa descansa em Deus, dentro do nível espiritual em que ele está. Quanto mais você se edifica, mais vão aparecer coisas que precisam ser mortificadas para você conseguir descansar. Então, às vezes, uma pessoa está descansando em Deus de uma forma muito mais plena do que você, mas também você está experimentando uma profundidade de santificação maior do que o dela. Então não se julgue se de repente você está hoje vivendo uma vida onde você não está conseguindo descansar em Deus. Porque isso não significa que você não está vivendo uma vida espiritual plena. Apenas significa que no nível em que você está agora, você vai precisar mortificar mais a sua carne para que você experimente o descanso de uma forma maior, em um nível maior de fé. A edificação ela faz eu ficar escondido em Deus, descansando à sombra do Onipotente. Quando você crê que Deus pode fazer todas as coisas, você consegue descansar em todas as coisas. Descansar no casamento, descansar nas finanças, descansar em tudo. Para isso eu preciso crer na onipotência, ou seja, total poder de Deus. Deus está no controle da tua vida mais do que você consegue acreditar que Ele está. Mas quanto mais você acreditar que Ele está, mais você descansa nele, mais você desfruta do que Ele tem para você. Então, gente, vamos recapitular. Edificação é a mortificação da sua carne. Ela promove dentro de você a separação entre a sua alma e o seu espírito. Ela consegue fazer você ter discernimento das coisas espirituais porque ela abre os seus olhos espirituais para enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Você não é enganado mais pelo seu próprio entendimento, não é enganado mais por falsas doutrinas, não é enganado por mais nada, porque agora os seus olhos estão vendo a Deus. Você não apenas ouviu falar de Deus, mas você agora vê porque você mortificou sua carne. Quando você mortifica sua carne, você vê as coisas como elas verdadeiramente são. A edificação, ela vai te tornar inabalável em todas as coisas, ela vai fazer você descansar em Deus em todas as coisas, porque a sua fé e o seu coração estará totalmente nele. O seu coração vai sair da terra, o seu coração vai se desapegar desse mundo. É isso que a edificação vai fazer com você. Ela vai fazer com que você desfrute sim de tudo que Deus tem para você desfrutar. Você vai comer o melhor dessa terra, mas você não vai depender das coisas desse mundo para ser feliz, porque o seu coração vai se preencher completamente nele. Os seus olhos vão ver a ele e por isso você vai descansar na presença dele. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o propósito da edificação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, não se esqueça. E até o próximo vídeo. Tchau!